Olá pessoal, aqui é Rodrigo Campos, tudo bem? Para você que me acompanha, eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muito sentido. Eu estou lançando a partir de agora um conteúdo um pouco mais espontâneo, sabe? Faz um tempo que eu estava incomodado em trazer às vezes conteúdos técnicos para as pessoas. Sabe, eu queria trazer realmente um bate-papo, mesmo, claro, sendo psicólogo, clínico, trabalhando com pessoas, mas falar sobre vida, sabe, falar sobre, de repente, até transtornos mentais, mas falar de uma maneira mais tranquila, sabe, de uma maneira nem tão formal assim, mais informal, de uma maneira que eu possa levar para as pessoas um conteúdo espontâneo, um conteúdo que realmente eu consiga conectar com as pessoas. Eu estava sentindo falta disso, sabe? Sempre dentro do meu conteúdo nas redes sociais eu tenho que colocar em alguns momentos aqui pode acontecer de colocar algumas palavras, alguns termos científicos, mas eu percebi que as pessoas precisam se conectar comigo e eu acho que as pessoas se conectam através de uma naturalidade, sabe? Através de um bate-papo, e eu queria às vezes trazer aqui para vocês nesse espaço histórias reais, a partir de repente de e-mail, daquilo que você pode mandar para mim de WhatsApp, perguntas reais daquilo que realmente está acontecendo ali. Nada muito hipotético, algo de verdade mesmo, que as pessoas estão passando de repente dentro da casa delas. E hoje até vou começar com uma história minha, uma história da minha família, uma história do meu filho, para falar sobre um assunto que eu acho que é um assunto que a todo momento as pessoas estão trazendo, até por questões médicas. Eu acho que tem muita gente tendo crise de ansiedade. E até um tempo atrás, quem não trabalhava com a parte de saúde mental, não tinha passado por algo assim, nem entendia o que era isso. E hoje está todo mundo falando, entendendo um pouquinho sobre ansiedade, porque de repente está parando lá no médico com batedeira, a pessoa está passando mal no serviço, tendo que sair, de tomar um remédio na veia para se tranquilizar. Aonde chegamos, né? Que mundo que a gente está vivendo e como que eu posso trabalhar com isso? Então hoje eu queria trazer um tema, falar sobre ansiedade através de um exemplo dentro da minha vida, de questões clínicas, mas principalmente dentro da minha vida. Que eu percebi com meu filho em relação a como as crianças estão nesse mundo, como que as pessoas elas perderam a temporalidade, né? Elas vivem muito aqui, não vivem um aqui e agora, está sempre vivendo um tempo que não existe, né? Ou a pessoa está depressiva vivendo no passado, ou a pessoa está lá na ansiedade, tentando a toda hora encontrar um futuro que não chega. E eu percebi nesses dias, isso no dia do aniversário do meu filho. Esse ano a gente nem ia fazer para ele nada em relação à festa de aniversário, porque ano passado a gente tinha feito, mas ele foi insistindo tanto e aí o pai vai cedendo, né? E ele tinha pedido lá uma festa, para vocês terem um exemplo, uma festa do Naruto, que é um personagem lá japonês, né? Ele nem assiste muito esse desenho, mas ele queria, né? Ele traz realmente ideias bem interessantes sobre o tema do aniversário dele, né? E ele queria fazer sobre o Naruto. E legal, e de repente eu e a mãe dele começamos a entender, eu e minha esposa, a entender aquilo. Vamos fazer um bolinho, chamar só uns amigos dele, as crianças mais íntimas e tal, e a gente foi levando isso para frente. Beleza. E aí chegou no dia do aniversário, a gente ia lá cantar o parabéns para ele, e ele já estava perguntando daquele aniversário todo dia. Pai, que dia que é o aniversário? Pai, hoje já é sexta, que ia ser numa sexta, né? Então a gente ficou ali de repente um mês vivendo intensamente algo que ele estava trazendo há um ano, né? Logo depois do aniversário dele de 4 anos, ele já estava perguntando desse aniversário de 5. E é esse ponto que eu queria trazer para vocês. Olha que interessante. Nesse dia ele tinha pedido um hominho ali, um bonequinho, daquele Gru, né? Que é aquela arvrinha da Marvel, né? Aquela árvore da Marvel, aquele herói.
do Guardiões das Galáxias, muito legal, né? E ele pediu aquele bonequinho. Então minha esposa já tinha comprado o bonequinho e a gente estava com ele lá em casa. E na hora que ele acordou de manhã, a gente sempre faz isso em casa, vai lá dar o parabéns para ele na cama, abraça ele, né, e conversa com ele. E ele ganhou o Groot, né? Naquele momento a gente estava muito feliz, porque a gente estava ali, era aniversário dele, a gente estava presenteando ele, o Theo. Mas foi bem interessante que eu entendi uma dinâmica que eu não tinha percebido dentro daquele movimento. Ele falou assim, nossa, que legal, olhou pro bonequinho, nem brincou muito, ficou super feliz, mas de repente falou, mas agora eu quero o Rocket, que é a raposinha lá, né? Eu acho que estou falando errado, não é uma raposa, eu acho que é outro bichinho lá que anda com o Groot lá, né? E naquele momento eu percebi que ele não estava vivendo agora. Poxa, ele estava esperando há muito tempo aquele presente. E a partir do momento que ele ganhou o presente, ele já perdeu o interesse, ele já queria outro presente. Ou seja, cara, ele não estava vivendo, que é o nome que nós colocamos, né, para essa questão do momento atual, né, essa presença atual, que é o presente. Ele não estava vivendo o presente que Deus, que a vida estava proporcionando para ele. Ele já tinha perdido o tesão daquele momento e olhado lá para frente, querendo outra coisa. E ao mesmo tempo ele pegou e falou que, nossa, no meu próximo aniversário eu vou querer o Guardiões da Galáxia, eu vou querer o tema Guardiões da Galáxia. É porque ele acha que a gente vai fazer festa para ele todo aniversário, né? Mas tudo bem. Aí eu fui conversar com ele sobre isso. Eu falei assim, Theo, eu acho que você tem que entender que hoje é o dia do Naruto. Hoje o seu aniversário é sobre o tema Naruto. Curte esse momento. Se um dia você for ter outro aniversário ou outra festa, a gente vai conversar lá na frente sobre isso. Agora você tem que viver o hoje. Você acabou de ganhar o Groot e você não está curtindo o Groot porque você já está querendo um outro brinquedo. E aí, aquilo ali trouxe várias indagações para mim, várias reflexões. Será que ele não está dando valor porque talvez é fácil ele ganhar um brinquedo? Talvez a gente olha muito para a nossa infância, né? Era difícil a gente ganhar um brinquedo que a gente queria, demorava um bom tempo, né? E às vezes a gente até ficava ansioso ou ansiosos, né? Quando o pai falava, lá no seu aniversário eu te dou aquele brinquedo. Pô, meu aniversário, por exemplo, é em novembro, eu ia ficar o ano inteiro esperando. Mas quando ganhava, cara, a gente vivia intensamente aquele momento, sabe? Parece que tinha um valor diferente. Eu não sei o que está passando dentro do Theo, mas às vezes eu tenho a percepção que hoje as crianças, elas não têm esse valor. E não são só as crianças, eu vou levar isso para o lado do adulto também. Talvez isso esteja acontecendo com você. Mas eu fiquei triste no momento e fiz uma reflexão, e foi muito louco que naquele dia, até na hora de cantar o parabéns, eu não sei o que aconteceu, que ele não estava legal. Eu acho que talvez ele estava até vivendo muito um momento, no aniversário dele, que estava brincando com as crianças, no momento que a gente tirou ele da brincadeira e ele ficou triste, né? E nem foi legal, né? O parabéns para ele. Eu fiquei muito triste na hora, fiquei muito irritado com aquela situação. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão? Eu estou trazendo essa reflexão porque isso não acontece só com as crianças, né? Eu lembro de um paciente meu que foi muito legal a história que ele conta, que antes de viver, de fazer terapia, ele vivia muito nesse futuro. E ele perdeu muitas coisas gostosas na vida dele. Ele traz como exemplo a lua de mel. Ele fala assim que foi ter uma lua de mel de repente no México. E ele estava lá num lugar maravilhoso, de repente ali curtindo, nadando com os golfinhos, mas ele já estava pensando como que ia ser o próximo dia, em que praia eles iam, qual que ia ser o almoço. Cara, ele estava planejando algo que estava no futuro e não estava vivendo aquilo que estava acontecendo agora. De repente o cara estava no lugar mais lindo da vida dele. Ele não conseguia se conectar com isso, ele não curtia aquele momento porque ele estava pensando e planejando o que seria no outro dia. Então isso não acontece só com meu filho, não acontece só com o filho de vocês, não acontece só comigo, acontece com todas as pessoas. Eu acho que as pessoas, eu estou trazendo aqui a ansiedade de uma maneira não patológica, né? Mas de uma maneira realmente temporal. As pessoas, elas estão se perdendo, elas não vivem mais aquilo, elas
às vezes não são gratas pelo aquilo que elas têm no hoje. Elas vivem uma vida sempre esperando algo que possa chegar, algo que vai ser pro ano que vem, de repente atrás de uma meta, mas não vive aquilo que está acontecendo agora. Cara, e essa percepção, essa reflexão me faz pensar o que eu posso mudar dentro da minha vida, o que você pode mudar dentro da sua vida, até com seus filhos, com a sua esposa, com seu namorado, com seus pais, para viver o agora. Sabe por quê? A gente fica tanto esperando algo que possa chegar, algo que está por vir, e deixa de viver o presente da vida. E as pessoas vão ficando doentes, porque é uma vida totalmente sem sentido. Porque você sempre está esperando algo que de repente está aqui na sua frente. E como que vai ter sentido e gosto a vida se aquilo que vem de presente para você não abre? Você sempre quer outra coisa. A pessoa quer uma moto, de repente ela quer uma moto melhor. Ela ganha a moto melhor, consegue comprar uma moto melhor, e de repente ela fala, não, agora eu quero uma de... mas Rodrigo, nossa, a gente tem que ter ambição. Cara, não é isso. As pessoas vivem muito... Bauman já falava isso, de um mundo uma vida muito líquida, né? Mais no ter do que no ser. E a gente deixa de viver e de estar no presente porque sempre quer se conectar com algo que ainda nem existe. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque eu mudei dentro da minha casa, eu tento a partir dessas nuances, dessas questões, olhar o que eu posso fazer de diferente. Não só em relação ao meu filho, em relação à minha vida. E eu comecei até algo que eu não estava fazendo, contar histórias para ele. Porque naquele momento que ele vai dormir ali, eu estou contando uma história para ele, a gente está se conectando, a gente está vivendo realmente o presente. Então eu estou tentando trazer para ele essa percepção de que, cara, olha o quanto que é gostoso viver o agora. E olha que eu estou falando de criança, né? Criança parece que não... A gente fala, nossa, parece que não vai ter o amanhã, né? Porque na maioria das vezes as crianças, elas querem aproveitar aquele momento como se fosse o último momento da vida delas. E eu acho que até é por isso que elas são felizes, até mais felizes que nós adultos, porque elas vivem intensamente. Mas eu já estou começando a perceber até dentro da minha casa que isso também está mudando. Porque, poxa, ele estava ali ganhando um brinquedo que ele queria, ele estava ali tendo um dia para curtir, que era aniversário dele, mas ele já estava, de repente, olhando para algo que ele ia ter lá na frente, de repente, depois de um ano, e deixando de curtir totalmente, sabe, naquela plenitude, algo que ele tinha naquele momento. Então, o que eu queria trazer para vocês é começar a perceber como é que está a sua vida. Sabe, às vezes a gente fala assim que não tem tempo, e a gente sabe que tempo é questão de prioridade. Lembro de uma vez que eu falei para um cliente que ele não estava priorizando os filhos dele. Como não? Meus filhos. Claro que eu priorizo meus filhos. Poxa, se você não tem tempo às vezes para brincar com seus filhos, para trocar uma ideia com seu filho, para conversar, mesmo que seja algo sério, se você não tem tempo para isso, que prioridade que é essa? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês. Viva o hoje. Sabe, eu sei que tem as suas preocupações, a gente tem um boleto que a gente tem que pagar, por isso que a ansiedade a todo momento está aí. Essa tecnologia que não deixa a gente curtir o agora, a gente sempre está pensando no que vem depois. Para um pouco, reflita sobre a sua vida, sabe, pega ali 2 minutos por dia, se você conseguir, para falar, como foi o meu dia hoje? O que fez sentido, o que não fez sentido? Como foi viver com as pessoas da minha família? Sabe, eu estava lá com a minha mãe nesse final de semana, a gente foi num lugar aqui na minha cidade que tinha lá cavalo, meu filho estava lá cavalgando. Quanto foi especial para ele ficar ali 5 minutinhos em cima de um pônei, e o quanto que ele está falando até hoje sobre isso, quanto que ele estava vivendo o momento, sabe? Tentar realmente tirar as crianças das telas e viver essa plenitude, sabe? De levar a exercícios, de levar a brincadeiras, para que elas saiam realmente da tela do celular, parem de brincar um pouco com isso que deixa realmente, potencializa a ansiedade e vivam a vida de crianças. Eu acho que como pais a gente tem que olhar um pouco para isso de uma maneira séria e agora, indo além, olhar para a nossa vida. Como está a vida, o tanto que você fica no celular, o tanto que a gente perde tempo querendo ganhar tempo. Faz sentido?